10. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia a todas e a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz da Messe, da Colheita do Amor, pela nossa web rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso mestre e guia, nos abençoe a todos nesta manhã de sábado. Vamos começar com a leitura inicial do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: varonilmente, então, grandemente, fortemente, né? E é retirado da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está lá no capítulo 16, versículo 13, e diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. E diz Emmanuel: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante as tempestades, né, as tempestades que vão nos aparecendo na vida. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Então, portarmos com hombridade, né, em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Então, aqui já vem a primeira lição, meus amigos. Quando a dor nos chega, que nós transformemos ela em lição. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, se surpreendente oportunidade. Então, ele fala: vigiai, estar firme na fé. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza do bom ânimo, de quem confia no Senhor e confia em si mesmo. Olha a importância, meus amigos, da gente confiar em Deus e confiar em nós também. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Não adianta chorar. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Então, quando nos acontece alguma coisa de ruim, que nós nos arrependamos, mas que não vamos ficar aquilo chorando eternamente, porque enquanto a gente está, eu sou uma coitada, eu isso, eu aquilo, nós estamos perdendo tempo, né, ao serviço de retificação. Porque a dor nos vem para isso, né? Para nos retificarmos de alguma coisa. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Mesmo o erro pode ser um ensinamento, não é mesmo? Se a gente se inclina aos desígnios de Deus. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Então, meus amigos, aqui Emmanuel nos adverte que nós temos que ter resistência moral na hora dos embates.
para que nosso coração não quebre. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Então, todos nós que estamos aqui, nós não estamos repousando no serviço de elevação. Nós estamos aqui querendo sempre nos elevar em espírito. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. Somos humanos, ainda tropeçamos. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Às vezes nos ferimos mesmo. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos uma rede macia de consolação indébitas, interrompendo a marcha para o alto. Então, vai ser lastimável se nós ficarmos apenas na rede, não nos consolando, sem nos elevarmos ao trabalho do alto, né? O cristão não é aprendiz de repouso fácil, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoa até a cruz. Jesus não escolheu, eu vou curar você, não vou curar você, vou atender você, não vou atender você. Todos que chegavam ele atendia, ele curava. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo fortemente. Olha só, que linda lição para nos fortalecer, a vigiar e agir fortemente na hora necessária, não é mesmo? Vamos agora ao estudo do nosso livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E olha hoje que capítulo legal. Prestação de contas. Todos nós vamos prestar contas um dia, não é mesmo? E olha, é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. E diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Lembra dessa passagem? Então vamos ver, ó. Por isso, o reino dos céus. Esse reino de Deus, que está falando lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, não vem com a aparência de um castelo, de uma mansão. Não vem com a aparência exterior. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Compete a cada um buscar, primeiro, o reino de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando estamos tranquilos conosco, a nossa consciência está tranquila, encontramos-nos num céu. A gente não fala, né? Ai, meu Deus, estou vivendo um céu aqui na Terra. Quando a gente está tranquilo, de consciência. Céu e inferno, portanto, são estados de alma. Podem alternar-se e não subsistir simultaneamente. Olha que interessante. Céu e inferno são estados de alma. Então, a gente fala, né, às vezes, essa vida está um inferno, é que eu estou vivendo um inferno. Mas no mesmo momento que eu falo, essa vida está um inferno, eu não falo, essa vida está um céu. Então, os dois, céu e inferno, não podem conviver no mesmo momento. Ou a gente está no céu da consciência tranquila, ou a gente está no inferno das ilusões. Interessante. As condições, as circunstâncias e posições em que nós nos situamos, e que até pouco tempo eram tidas como religiões infernais ou regiões infernais ou regiões celestiais,
são hoje compreendidas não como a causa, mas como os efeitos que exteriorizam ou refletem o reino de Deus que habita em nós, que prepondera no interior de cada um de nós. Então, olha só, quando a gente fala, né, hoje minha vida está um céu. Quando a gente fala hoje minha vida está um céu, é o quê? É que a nossa região íntima está em paz, está com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Então, para ver que não existe céu, aquele céu dos anjinhos tocando harpa, e nem inferno que vai queimar no mármore do inferno. Isso são estados de consciência. Então, meus amigos, olha a importância de saber isso. Quando nós morrermos, esse corpo físico morrer, e o nosso espírito voltar vivo, sempre vivo, que nunca morre, ao plano espiritual, nós vamos para o céu ou para o inferno de acordo com o nosso estado de espírito. Será que eu morri em paz? Que eu cumpri com aquilo que eu vim fazer aqui na Terra? Se eu dei o melhor de mim? Se eu combati as ilusões? Se eu melhorei aquela pessoa velha e ranzinza que havia em mim e passei a ser uma pessoa mais leve? É nesse estado de espírito que nós vamos chegar do outro lado. Então, a morte não nos causa medo. Por quê? Porque nós estamos nos preparando desde hoje para que quando nós passarmos para o outro lado, o nosso espírito, o nosso estado de espírito seja leve. E aí nós vamos o quê? Só ter levezas. Não teremos mais dores no corpo. A única dor que poderemos ter é dor na consciência. De, eu poderia ter feito mais um pouquinho, né? Mas eu fui tão relapsa, não é mesmo? Ou aquela outra dor de consciência, puxa, eu não precisava tratar fulaninho daquele jeito que eu tratei, com casca e tudo, né? Poderia ter mais paciência. Então, esses são os estados de céu ou espírito que nós carregamos. Olha que legal. Então, o estado que nós estamos vai caracterizar o reino que nós levamos, o reino celestial ou o reino infernal. A próxima frase é por isso o reino dos céus, agora, pode comparar-se a um certo rei. Com a parábola, lembramos, né, que Jesus sempre ensinava por parábolas, falava por metáforas, né? Então, com essa parábola, mediante a utilização de coisas simples e conhecidas, então Jesus falava para quem? Na maioria das vezes para as pessoas simples, para as pessoas que nem alfabetizadas eram, né? Então, Jesus sempre dava uma lição transcendental. Há um certo rei, e aí a cabeça da gente já vai imaginando, né? Há um certo rei, majestade, poder, Deus no próprio íntimo de nós. Olha só. Então, se nós pensarmos, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, né? Então, que certo rei é esse, né? É o nosso íntimo, que vai viver ou numa condição de paz e tranquilidade, ou vai viver numa condição de aflição. A próxima frase é que quis fazer contas com seus servos. Olha só, então pode-se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Assim como num reino o seu dirigente pode, por sua vontade soberana, pedir contas aos seus cidadãos, tipo, todo ano a gente não paga o IPTU, a gente está prestando contas à prefeitura do imóvel que a gente mora, né? Então a gente presta contas. Deus, ao qual todos nós somos seus súditos,
periodicamente nos chama a uma análise pessoal. Olha só, gente. Então, não adianta nós pensarmos que nós só vamos prestar contas no dia da nossa morte do corpo físico, do desencarne do nosso espírito. Será que nós só vamos prestar contas lá? Aqui diz que não, ó. Assim como num reino, o seu dirigente pode, por sua vontade soberana, pedir contas dos cidadãos, Deus, do qual somos todos súditos, periodicamente nos dá uma análise pessoal. São os lances de caráter individual ou coletivo a que todos estamos sujeitos na avaliação dos recursos de que somos credores ou devedores. Olha só. Então, como é que Deus, de vez em quando, nos chama a prestar contas? Deus nos chama a prestar contas quando nós passamos por alguma prova e da maneira que nós passamos por essa prova, nós estamos prestando conta a Deus. Se a gente passar pela prova resmungando, ai, tudo eu sou tão boazinha, isso me acontece na vida, a nossa prestação de conta vai ser, negativa. Mas se nós estamos passando por uma prova, não é fácil, mas com resiliência, com paciência, isso tudo vai passar, eu não estou sozinha, tem Deus ao meu lado, opa, nossa prestação de conta já foi positiva. Então, olha só. E essa prestação de conta objetiva alcançar novos degraus de evolução. Isso que é legal. Então, gente, às vezes a pessoa fala assim, Deus é muito cruel. Ele vive mandando provas duras para nós, seus filhos. Não, gente. É a maneira que nós temos de subir um degrauzinho. Porque senão nós vamos ficar muito acomodados aqui na rede e não vamos querer subir, alcançar a ser espíritos puros, como seremos todos um dia. Então, olha só. Então, essas provas são os lances de caráter individual ou, às vezes, até coletivo. Né? Uma pandemia, por exemplo, é de caráter coletivo, é uma prova de caráter coletivo, a que todos estamos sujeitos na avaliação dos recursos que somos credores ou devedores, objetivando alcançar novos degraus de evolução. Então, aqui o mais importante é isso. Cada vez que nos chega uma prova, de acordo com o modo que eu vou passar por ela, nós vamos saber se nós somos devedores ou se nós somos credores dos recursos que recebemos. Se os resultados são favoráveis, se os resultados são positivos, experimentamos uma euforia, uma alegria. Se não forem positivos os resultados, aparecem os conflitos, os problemas íntimos. Olha só. Quando nos conscientizamos da condição de servos de Deus que todos somos, procurando exercer nossos deveres com dedicação e fidelidade, estaremos nos capacitando, meus irmãos, para integrarmos o reino de Deus como filhos, como herdeiros de Deus. Olha só. Então, a partir de agora, meus irmãos, as provas que nós tenhamos que passar, nós vamos imaginar assim, que se nós passarmos bem por essa prova, nós somos dignos de ser chamados herdeiro de Deus. Se nós não passamos bem por essa prova, se nós só ficamos na reclamação e não, nos reconciliamos com o que está dando errado, aí vai ser difícil a gente ser chamado filhos de Deus, não é mesmo? Então, porque se o servo recebe ordens e as cumpre, o filho acolhe as instruções e as dinamiza a partir de si mesmo, na extensão das verdades do pai que se afeiçoa. Então, o servo lá do rei, ele cumpre as ordens.
Pronto, ele está lá para cumprir ordens. E nós, filhos de Deus, o que nós fazemos? Nós acolhemos a instrução, porque, olha, nem Jesus, nem Deus nos impõe nada goela abaixo. Eles propõem, nós pegamos se quiser. Né? Jesus propõe que nós sigamos seus exemplos, mas ele não nos obriga, não. Se nós não quisermos seguir, tudo bem. Né? Então, se nós acolhemos as instruções de Deus e as dinamizamos, o que quer dizer isso? E colocamos elas em prática, pronto, a partir de nós mesmos, porque às vezes, gente, a gente vê uma lição de Jesus e fala, nossa, fulano devia escutar essa palestra. Para fulano. E não é primeiro para mim? Primeiro é para mim. Nós não podemos esquecer, não. Porque às vezes a gente quer só que os outros façam a subida para o reino de Deus, né? Mas e nós? Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que lindo. Essa frase está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Assim que já não és mais servo, mas filho de Deus. E se és filho, é também herdeiro de Deus. Olha, gente. Então, nós saímos, quando nós aceitamos a Deus, nós saímos da condição de servos e passamos a condições de filho de Deus. E como filho, nós somos herdeiros do quê? Do amor dele, das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Olha que lindeza de página. Como aqui é a receita, né, de como deixarmos de ser servos de Deus para passarmos a ser filhos e herdeiros. É só acolher a mensagem de Deus e dinamizar e colocar em prática no nosso dia a dia. Porque senão só conhecimento não nos liberta. Né? Nós temos que ter a prática do conhecimento também. Que beleza, né, gente? Agora, hoje, nós vamos no título que está passando aí, Dignidade, é retirado do nosso livro Ave Luz, psicografia de João Nunes Maia, editado pelo Espírito Shaolin. E hoje o apóstolo de Jesus que vai fazer a pergunta é Mateus, que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus no outro livro. Então, olha só, a festividade em Betsaida nós já explicamos, era uma cidadezinha lá da Galileia. A festividade em Betsaida tornara-se natural, na pacata cidade da Galileia. Para muitas famílias, essa festividade era uma fonte de renda, porque trouxe milhares de pessoas que antes viviam em dificuldade. Então, é igual aqui, gente. Quando vai ter um evento grande, o que acontece naquele local? Ao lado desse evento, fica cheio de barraquinha, né? Vendendo sanduíche, bolo, refrigerante, bebida, água. Não fica? Por quê? Porque sabe que ali vai atrair muita gente num jogo de futebol, por exemplo. Do lado dos campos de futebol, das arenas de futebol, ficam aquelas centenas de barracas para as pessoas comerem as coisas, né? Então, olha só, faz dinheiro. Naquela época era a mesma coisa lá em Betsaida. O comércio se estendeu por todas as ruas estreitas, pátios e esquinas. Vamos imaginar Betsaida, uma cidadezinha lá de Jerusalém, com ruas estreitas, empoeiradas, com pátios nas casas, esquinas. E a pesca teve um impulso assustador, porque foi muita gente para Betsaida.
Em poucas semanas, os turistas sustentavam a alegria do povo da região. É igual aqui, na Pipa. O que acontece aqui? Pipa vive dos turistas, né? Que vêm visitar essas belezas naturais que tem aqui. Então, o que acontece? Nas praias, estão cheios de ambulantes vendendo coisinha, queijo assado, tapioca, ginga com tapioca, limonada. Está cheio de vendedor, sorvete. Por quê? Porque tem bastante, né, pessoas visitando o local. Então, os ambulantes e os comerciantes vivem disso, igualzinho lá em Betsaida era. Então, em poucos dias, os turistas sustentavam a alegria do povo da região pelos cenários fáceis que lhe caíam à mão. Então, aqui também. Os hotéis todos ficam muito felizes na época que tem turistas, que nem quando tem eventos aqui, enche mais de gente ainda, que vem gente de Natal, muita gente de Natal, e aí o que acontece? Os ambulantes, os comerciantes, os restaurantes, todos eles gostam. Por quê? Porque traz mais gente. Mesma coisa lá em Betsaida. No entanto, o Cristo era a atração principal. Olha só, quem era a atração principal de Betsaida? O Cristo. Era o fenômeno do Espírito, como luz divina a atrair sofredores. De vez em quando a gente não fala, parece que eu tenho um imã. A gente sai na rua e geralmente uma pessoa alcoolizada acha de chegar perto da gente, não é? E a gente fala, nossa, eu tenho um imã para pessoas alcoolizadas. Ou se não, nossa, eu tenho um imã para pessoas assim que estão com algum problema. Do nada, no banco de ônibus, começar a contar os problemas para a gente. Parece que está escrito assim, sem ver, né? Mas é tipo mesmo de atração, né? Então, olha só. E lá naquela Betsaida, daquela época, a atração daquele momento era Jesus. O Cristo era a atração principal, era o fenômeno do Espírito, como luz divina a atrair sofredores, mesmo na inconsciência, como falenas hipnotizadas pela claridade. Mesmo no seio dessa ignorância, onde poucos lembravam-se da realidade espiritual, muita gente ia só atrás de fenômenos. Queriam ver, ai que maravilha, eu quero ver se ele vai curar alguém hoje. É igual hoje em dia, a pessoa que vai no centro espírita só para participar do mediúnico, porque ali acontece o fenômeno, e o resto, não é mesmo? Então, naquela época, lá em Betsaida era igualzinho. Mesmo no seio dessa ignorância, onde poucos lembravam da realidade espiritual, os ventos carregavam o bem-estar e a esperança que se fazia portadora. Na verdade, podemos dizer que era uma festividade que se assegurava na fé. Se não alcançar o transportar das montanhas, firmara por algum tempo muita alegria. Então era uma festividade que o povo vinha pela fé, né? E aqui fala muito interessante, ó. Se essa fé ainda não alcançar o nível de transportar montanhas, que também isso é uma figura alegórica que Jesus falava, né? Se tivesseis fé de um grão de mostarda, que é o menor grão da natureza, transportarias esta montanha de lá para cá. Isso é uma figura metafórica que Jesus falou, né? Então, aqui também eles usam essa figura metafórica. Ó. Se aquela fé que atraiu o povo ainda não conseguia transportar montanhas, mas essa fé se firmava por algum tempo e se transformava em muita alegria, esses momentos. Quem pudesse olhar de longe, notaria um homem de porte elegante, mas simples.
passando apressado no meio da multidão, sem que o intenso movimento o atraísse. Então, um homem elegante passava apressado pela multidão, sem que ele não ficou assim olhando o movimento, não. Ele passava, nada atraía o olhar dele. Um belo manto caía em seu corpo. Então era um homem alto, bem, né, de corpo, e um belo manto caía em seu corpo, formando em seu corpo bem formado, e uma extensão do mesmo tecido descansava na curvatura do seu braço esquerdo. Então é assim que eles andavam, com uma capa, e aqui no braço esquerdo ainda ficavam, né, uma dobra dessa capa. Nos filmes dá para ver bem isso, né, daquela época. Seus olhos brilhavam com intensidade e sua mente, como uma usina humana e espiritual. Olha, a mente dessa figura, desse homem simples, mas de bom porte, com uma túnica caída no braço também. Olha só, a mente dessa pessoa era uma usina humana e espiritual, então estava fervilhando ali. Formava imagens as mais engenhosas possíveis. Esse homem, quem era? Mateus, o evangelista. Mateus, também chamado de Levi, o cobrador de impostos, nas alfândegas que pertenciam ao reino de Roma. Então, Levi, Mateus, era um funcionário de Roma e cobrava impostos. O ideal de grandeza não arrefecera seu coração. Então, Mateus, a gente sabe na história dele, ele tinha uma casa muito bonita, morava sozinho. Uma casa belíssima, grande, tinha fartura de frutas, de tudo que se poderia querer, tinha dentro daquela casa. Então, o que aconteceu? O ideal de grandeza não arrefeçara o seu coração. Então, Mateus continuou o mesmo homem bom de coração, independente de que ele ganhava muito bem como coletor de impostos romanos. Ele adquiriu casa, adquiriu bens, mas isso não afetou, não fez dele um Mateus metido, sabe? Mudara depois que conhecera Jesus. O modo pelo qual pensava ser grande para satisfazer sua mente faminta. Então, Mateus, ele era assim queria muito dinheiro, queria porque queria, então ele queria sempre mais. Mas, quando ele conheceu Jesus, o modo pelo qual ele queria ser grande para satisfazer sua mente faminta de realizações, sem que mais tarde o enfado o visitasse. Mateus cultivava mais agora as coisas do Espírito. Então, depois que Mateus estava lá no serviço dele, coletando impostos, Jesus passa e fala: Mateus, vem, segue-me. Mateus simplesmente fechou a porta do escritório, deixou a chave para o guarda, porque ficava um guarda lá fora, porque Mateus mexia com muito dinheiro, fechou a chave para o guarda, falou: o dinheiro está lá na gaveta, e foi seguir Jesus. Gente, eu fico aqui pensando como o magnetismo de Jesus deveria ser tamanho, que ele falava assim: Mateus, vem, segue-me. Mateus fechava a porta do birô e ia embora. Jesus falava assim: Pedro, larga essa rede, deixa de pescar peixe, vem pescar homens, almas. Pedro largava. Gente, Jesus é irresistível até hoje. É só a gente parar. Quando a gente para pensar em Jesus, não sei, bate uma saudade tão grande aqui dentro que parece que a gente já viveu juntinho, pessoalmente com ele. Hoje ele está juntinho da gente, dentro de nós. Mas assim, parece que a gente já passeou com ele por aquelas ruas poeirentas lá da Galileia, né? Então, olha só. Eita, Mateus, né? Então, aquele ideal de grandeza dele mudou depois que ele conheceu Jesus.
ele começou mais a cultivar agora as coisas do espírito. Ele sabia que tinha algo maior a cultivar do que as coisas materiais. Que quanto mais adquiridas as coisas espirituais, mais perspectivas abriam para ele de adquirir mais. Então, quanto ele mais adquiria de espírito, mais ele queria adquirir. Por quê? É igual a gente. Quando a gente está lendo um livro bem legal que conta a história de Jesus, quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler. A gente não quer nem parar para comer, tem hora, de tão interessante que está. Assim estava Mateus. Na realidade, é uma fonte inesgotável que não cabe nem por sonhos, olha só, em uma cabeça humana, mesmo a mais dotada da capacidade espiritual. Então, aquilo que Jesus pode nos dar, meus irmãos, nem por sonho cabe na nossa mente humana. Nem por sonho nós conseguimos entender a capacidade espiritual de Jesus. Então, Levi, ou Mateus, ouvira ao longe uma voz que o chamara. Quis se fazer de surdo. No começo ele falou, não estou ouvindo. Mas o Mateus ele já sabia tudo o que acontecia. As cidades eram pequenas, todo mundo sabia que tinha um homem que era da cidade de Nazaré, que estava fazendo milagres, que estava falando, vem e segue-me, a pessoa seguia ele. E Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Escutou uma voz chamando, mas fez de surdo a primeira vez. Mas a consciência não permitiu. Abranda sua marcha e volta, em disparada. O velho Zaquim, antigo vendedor de joias da Judéia, sabedor que Mateus apreciava ouro e pedrarias trabalhadas por artistas famosos, então, olha só, Mateus ganhava bem, era funcionário de Roma, coletava impostos, então ele devia ganhar porcentagem também daquilo que ele coletava, né? E ele gostava muito de comprar ouro, joias, pedras preciosas, né? Então, Zaquim, que era um vendedor de joias, ele quis mostrar umas joias que Zaquim tinha recebido diretamente de Tisnão. Mateus espera e o anão, que era o Zaquim, cumprimenta-o com toda a reverência. Então, o vendedor de joias era anão. E ele cumprimenta reverenciando. Por quê? Porque Mateus comprava muita joia dele. Então, ele reverenciava porque Mateus dava lucro para ele. Chamou a um canto da rua, porque ele não vai abrir o pacote de joia lá no meio da rua, né? Chamou a um canto da rua, abrindo algo que parecia um alforge, era uma bolsa de pano que carregavam as coisas antigamente, tira um volume envolto em várias flanelas. Até hoje a gente vê, né, que as pessoas que vendem joias enrolam elas naquela flanela. Para quê? Para não riscar, né? Então, enrolado em várias flanelas, e os poucos raios de sol da tarde, que já era de tardesia, fazem brilhar os olhos de Mateus de caríssimas preciosidades. O patrício judeu, que era o Zaquim, esperava a admiração de Levi, de Mateus, que passou os olhos de leve com uma frieza que dispensava palavras. O comerciante o Zaquim nem imaginou, porque já Mateus ficava louco a hora que via as pedras preciosas que ele vendia, as joias, mas naquele dia Mateus passou os olhos assim de leve, com uma certa frieza, e mesmo assim o comerciante insistiu com o apóstolo. Né? Comerciante é comerciante, eles ganham a vida insistindo com a gente para comprar, né? E aí Zaquim falava, veja, Senhor, como são lindas. Essa aqui, e aponta com o indicador, é digna de um cobrador de impostos do grande império. Né? Então Zaquim
enchendo a bola de Mateus, né? Um cobrador de impostos do grande. Essa joia aqui é para um cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos, né? Do grande império. E Zaquim continua: dificilmente tocarás em tesouro semelhante a este, e se esforça para que Levi apanhe a joia. Mateus sente no coração a imagem do diagnóstico que os outros deveriam fazer de sua pessoa. Sabe? Passou um raio de clareza na mente de Mateus, hora que ele viu o anão comerciante, né, Zaqueu, fazendo uma reverência para ele, e o comerciante querendo que Zaqueu pegasse a joia. Passou pela mente do Mateus a imagem, falou: nossa, olha o que os outros pensam de mim, né? Porque Mateus já estava conhecendo as coisas do Espírito. E aí, com muita tristeza, Mateus responde ao vendedor ambulante acerca das belezas que a natureza ofertava aos homens, mas que ele agora, Mateus agora, dispensava, porque essas belezas, essas raridades de joia, eram cabides de mais peso para a consciência. Sorriu complacente e falou com carinho. Olha o que Mateus fala, gente, que o acúmulo de bens agora são cabides de mais pesos para a consciência. Sorriu complacente e falou com carinho. Zaquim, meu amigo, o maior prazer que tive nesse instante foi vê-lo com saúde. Olha a diferença de Mateus. Quando é que antigamente, quando Mateus comprava joias, Mateus parava para pensar na saúde de Zaquim? Mas aqui ele fala: Zaquim, meu amigo, o maior prazer que tive neste instante foi vê-lo com saúde. Nos últimos dias tenho lembrado muito de você, pelo seu grande interesse em alegrar os outros com aquelas joias, né? Acho isso uma virtude encantadora. Olha Mateus dando uma lição, que lindo. Acho isso uma virtude encantadora, pois existem muitos tristes no mundo. Ah, se houvesse milhares e milhares de Zaquins no afã de trabalhar para essas almas que ainda não tiveram a ventura de sentir felicidade e alegria, pelo menos por alguns momentos. Então, Mateus estava, né, falando: ô Zaqueu, você deixa as pessoas tão felizes, né? Tomara, Zaqueu não, Zaquim. Tomara, Zaqueus, que tivessem muitos Zaquins pelo mundo para fazer felizes as pessoas, mesmo por um momento. Gente, é igual a gente quando passa na frente de uma joalheria no shopping, que tem cada joia muito bonita, mesmo que a gente pare e fique olhando, que não querendo ela, mas a gente acha: nossa, que coisa, olha que pedra bonita, olha que ouro bem trabalhado. A gente sabe ver o que é bonito. E dá uma alegria na gente de olhar uma coisa bonita. Claro que dá. Então, olha só, dá uma alegria por algum momento, claro, porque a gente não vai comprar joia, né? Então, por algum momento, dá alguma alegria na gente. E aí, Mateus continua: conheço uma escola onde pode educar as suas faculdades aqui. Olha só, conheço uma escola onde pode educar as suas faculdades, que invejamos no bom sentido, pois é lá que o cobrador de impostos está transformando as suas grandezas transitórias em riquezas imperecíveis. Aqui Zaqueu deu uma aula, né? Então Zaqueu falou: conheço uma escola que pode transformar, né, essa inveja que a gente tem por um pouco de momento, né, dessas joias, porque lá o cobrador de impostos está sendo transformando aquelas suas grandezas transitórias. Então Zaqueu está deixando de dar importância para as riquezas, para os bens materiais, e está agora pensando nas riquezas que não morrem, imperecíveis, que são as riquezas de espírito.
quando quis falar do Cristo com mais profundidade, Mateus já estava ali pregando, né? Quando quis falar do Cristo com mais profundidade, não viu mais o velho Zaquim, que muito bem conhecia o mestre. Zaquim conhecia o mestre, e o mestre para Zaquim não fazia bem para os negócios, né? Porque Jesus andava como? Com uma túnica tranquila, nada de coisa chique. Mateus andava muito mais elegante que Jesus, claro. Mateus andava com aquela túnica dobrada aqui no braço, como os homens judeus andavam antigamente, judeus de posse. Jesus não, Jesus vivia de chinelo de, de couro cru, com aquela bata tranquila, calma, sem desenho nenhum. E aí, olha só. Então, quando quis falar do Cristo com mais profundidade, não viu mais Zaquim, que muito bem conhecia o Mestre, sua fama e seu despreendimento acerca das coisas materiais. Então, Jesus e Zaquim não era nem tipo água e óleo. Jesus para Zaquim acabava com os negócios de Zaquim, né? Então, olha só. Notou também pela conversa mudada de Levi que o cobrador de impostos abandonara totalmente as ideias da matéria anteriormente. Então, Zaquim se tocou, falou, esse já foi pescado por Jesus. O discípulo de Jesus apressa o passo, Mateus apressa o passo novamente, sorrindo em silêncio e pensa com respeito, olha que lindo, ajuda, meu Deus, ao velho Zaquim, para que ele possa nos ajudar na alegria dos outros, sem nos escravizar pelo interesse que desmerece a caridade. Olha que lindo. Então, Mateus já estava num ponto que ele via Zaquim, que Zaquim era só matéria, e ele pedia para Deus, né? Ajuda Zaquim, né? Ajuda, meu Deus, ao velho Zaquim, para que ele possa nos ajudar na alegria dos outros, sem nos escravizar pelo interesse da matéria que escraviza a caridade. Mateus adentra a igreja improvisada, não era igreja, era um local, né? Que já se encontrava aromatizada pelos ideais elevados do Mestre. Não precisava nem queimar incenso. A igreja se aromatizava pelos ideais elevados do Mestre. O Senhor percebeu a entrada de Levi, o último que faltava para que as trancas se fechassem. Olha que interessante. O último que faltava para que as trancas se fechassem. Por grossas mãos apressadas em ouvir as dissertações do Rabi, do professor, do papai da Galileia. Tiago sentiu que uma voz lhe pedia uma oração. Olhou para Jesus e este acenou com a cabeça, confirmando. Veja, gente, Jesus olhava. E Tiago já percebia que tinha alguém olhando para ele, olhava para Jesus e era oração, e Jesus fazia assim. Ambiente sereno. Muitos discípulos fitavam Mateus. Este se incomoda com o fato e pensa em abrir a reunião perguntando a Jesus sobre algo que lhe torturava a alma, já que ele não conseguia alcançar a solução desejada, e fala com humildade. Então Zaqueu viu todos os olhares em cima dele para fazer a prece, e ele pensou assim, eu vou perguntar primeiro para Jesus alguma coisa. Eu preciso saber como resolver. E ele vai falar, mestre, mesmo tendo eu vivido muito tempo em posição menos digna aos olhos dos judeus, porque cobrador de impostos era visto como uma profissão menos digna pelos judeus, porque os judeus não gostavam de pagar impostos para Roma. Então, quem trabalhava como cobrador de impostos era visto assim, sabe? Esse está trabalhando para Roma, ainda cobrando os impostos, né?
Então, mesmo tendo vivido muito tempo em posição menos digna aos olhos dos judeus, Mateus está falando com Jesus. Confesso que sempre em minha consciência pedia dignidade, que é o título do nosso trabalho de hoje, dignidade em tudo que fazia e pretendia fazer. Então ali Mateus se confessa, né? Ele fala para Jesus, olha, mesmo por muito tempo, né, eu tendo vivido como cobrador de impostos, que é uma profissão vista como menos digna pelos judeus, eu pedia a Deus dignidade. Olha que bonito. Em tudo que fazia e dignidade em tudo que pretendia fazer. Acho, diz Mateus, que a altivez de um homem o coloca em posição grandiosa, tanto física quanto espiritualmente falando. E essa autoridade moral me traz dificuldades para que eu possa entendê-la e aplicá-la na vida que levava e na vida que levo hoje. Olha só, então Mateus está colocando para Jesus que ele tinha dúvida a respeito da dignidade. Dignidade daquilo que essa autoridade moral, dizia Mateus, que trazia dificuldade para que ele pudesse entendê-la e aplicá-la na vida. Tanto na vida que ele tinha, como na vida que ele tem hoje. Olha, na vida que tem hoje, ele fala que tenho a felicidade de viver contigo. Olha que lindo. Eis que te peço com modéstia que respondas se é certo que eu a tenha. Então, Mateus pergunta para Jesus, é certo que eu tenha dignidade, mestre? Olha só. E ficarei contente, e mais do que isso, ficarei devedor da tua graça. Olha com que humildade Mateus pergunta para Jesus, né? E Jesus vai falar. Mateus, falou Jesus com moderação. A dignidade de um homem depende dos princípios e ideais que abraça. Olha só. Então, a nossa dignidade vai ser de acordo com os nossos princípios, né? E com os ideais que abraçamos. Aí dá para perceber se nós temos ou não dignidade. O organismo se acostuma com os alimentos, quando não existem outros mais que lhe apetecem. As leis de um país são de acordo com o povo que acolhe, por determinação de Deus. Então a gente vê que cada país tem suas leis. As leis que tem aqui no Brasil, necessariamente, não tem na Holanda, na Irlanda, na África, na Islândia. Cada país tem suas leis. Algumas são iguais, outras não. Então, olha só. O modo pelo qual se sente e se entende a dignidade varia de pessoa para pessoa. Mas em verdade te digo, lembrando que Jesus falava em verdade te digo, quando ele queria que a pessoa prestasse muita atenção. Em verdade te digo, as bases fundamentais são as mesmas em todas as criaturas, ou para todas as criaturas e nações. Olha só. Então, a base da dignidade, Jesus fala que tem que ser a mesma aqui em qualquer canto do mundo. Dignidade é dignidade. Olha só. Varia de pessoa para pessoa, mas em verdade te digo, as bases fundamentais são as mesmas em todas as criaturas ou para todas as culturas e nações. As variações da dignidade são, por assim dizer, mudança de cores, sem deixar de serem coisas coloridas. A tua dignidade, onde estavas quando foste chamado para o apostolado, era a fidelidade aos que te faziam servo. Então, olha só, a dignidade de Tadeu estava na fidelidade com que ele cumpria sobre suas obrigações para com Roma. Ele era coletor de impostos de Roma. Aos que te faziam servos.
Contudo, podia ela ser valorizada no respeito para com aqueles que te entregavam os tributos, como tendo o suor do rosto. Olha só, então Jesus fala que a dignidade poderia ser maior se Mateus, né, tratasse melhor as pessoas que iam lá pagar os impostos. Então, ó, contudo, poderia ela ser valorizada no respeito para aqueles com que, né? Então, a dignidade de Mateus era lá como os servos dele, que era de Roma, mas que ela poderia ter sido valorizada se Mateus respeitassem aqueles que lhe entregavam os tributos, como sendo o suor do rosto. Então, se Mateus entendesse que aqueles tributos ali, né, era do suor do rosto de cada um, talvez Mateus não fosse tão arrogante para com os contribuintes, né? Levi, meu filho, não pode existir caráter puro sem que a caridade esteja presente. Olha só. Então, para existir um caráter puro, a caridade precisa estar presente. Assim como a caridade sem amor espiritual quase que perde todo o seu valor. Imagina a gente entregando uma quentinha lá de madrugada para os nossos irmãos em situação de calçada, e ao invés da gente chegar, tocar no ombro dele devagarinho, a gente jogar a marmita perto dele. Não, gente. A gente tem que chegar devagarinho, de mansinho, ver se ele quer conversar, perguntar como ele está, como foi o dia dele. Ele é um ser humano, né? Então, sabemos dos teus ideais, então Jesus está falando que sabe do ideal de Tiago, que ultrapassam as fronteiras do homem comum. As tuas ideias são faraônicas, deixam estampar nas tuas estruturas a feição de grandeza. Então, o jeitão que Tadeu tinha era um jeito que deixava parecer que ele tinha uma grandeza. E olha o que Jesus fala. Por isso é preciso teres muito cuidado. Tu pareces alterado nas tuas criações mentais, e elas te perseguem, tomando a maior parte do teu tempo de trabalho e de repouso. Então, depois que Tadeu conheceu Jesus, ele vivia num conflito. E Jesus fala que esse conflito tirava o tempo dele do trabalho, né? Então, e do repouso, consequentemente. Esses grandes navios que descarregam à sua vista começaram por simples desenhos, por poucas palavras, pelo toque de duas mãos, de minuto a minuto e de dia a dia, talvez anos a anos. Todos os esforços tiveram uma sequência que o tempo dominava e nada foge dessa sequência. Isso é muito importante, gente. Nada foge da sequência determinada por Deus. A Terra está sendo bafejada pela luz de Deus, agora com mais intensidade. Mas, para tanto, é bom que saibas do gasto de milênios de anos sem conta. Somente as gerações do futuro se certificarão pela fé e pela ciência da verdade que acabo de dizer. Jesus era um grande profeta mesmo, né? Está quase terminando, gente. Mateus estava perplexo e os outros discípulos, cada um olhava um para o outro com admiração e interesse. Jesus prossegue com suavidade, às vezes mesclada de algumas expressões enérgicas, até para acordar os que estavam lá, e fala: Levi, a decência no meio que hoje em dia você vive é obrigada a desvestir-se das roupas da imposição interesseira. Ela não pode aceitar as escórias da mentira autoritária para satisfazer a arrogância e brutalidade.
porque aonde Mateus trabalhava tinha um guarda que ficava lá espancando todo mundo que chegava para pagar os tributos. Todos os que aqui se reúnem foram chamados e escolhidos por uma força maior, para que por esse meio possa sentir e entender a boa nova do reino, aprimorando tuas virtudes e procurando mais virtudes sobre a luz que acendemos para todos, a luz de Jesus do conhecimento. Compreendemos a intenção da sua sinceridade, a vontade de seres grandes para ajudar os melhores. Então, Mateus já estava naquela fase. Senhor, eu quero continuar a ser grande, recebendo muito dinheiro, porque eu quero ajudar os pobres. Aí Jesus falou que compreende, que ele tem sinceridade, a vontade de seres grandes para ajudar os menores. Não obstante, é muito justo que olhe os meios que procurais. Vejam por que meios você vai conseguir esse dinheiro. É muito nobre que todas as vias sejam lícitas, que todo o dinheiro que nós consigamos na nossa vida sejam por meios lícitos, para que não venhas a cair antes de andar. Olha só. A honra faz parte, meu filho, das belezas espirituais da alma, mas é quando ela não exige a destruição, nem procura humilhar os que nos ofendam. Honra é dignidade, é honestidade diante dos nossos compromissos à frente da luz do amor. Olha o nosso compromisso. E Jesus continua com ternura. Mateus, meu amigo, haverás de encontrar muitas e muitas oportunidades de testar o coração na dignidade pura, porque aquele que se aproxima da verdade sofre primeiro as consequências da mentira e do engano. Então, gente, algum dia nós sofremos, ou já sofremos, ou se algum dia viemos a sofrer alguma questão de mentira e de engano, vamos perseverar, porque Jesus fala que primeiro ele sofre a consequência da mentira e do engano. Fez silêncio absoluto. O apóstolo que pretendia coisas grandes sentiu naquela noite com Jesus que o Mestre é a verdadeira grandeza, era sem limites para conquistá-la. Ele, Jesus, era o caminho imprescindível para que todos os homens possam passar pela vida enriquecendo a vida em busca de Deus. Olha que linda lição, né? Para saber como nós devemos tratar os bens materiais e como nós devemos adquirir os bens espirituais, que é o que conta na realidade, não é mesmo? Então, passado 2 minutinhos, meus irmãos queridos, quero aqui abraçar a cada um que está aqui, ao Paulo, a Márcia, a Carla, a Adriane, a minha querida e amada mãe Sublimes, a Verônica, minha querida amiga, a Sueli e todos os outros que estão nos assistindo e não deixaram recadinhos, não tem problema, nós agradecemos em nome de Jesus. Que este sábado que está começando seja um sábado de bênçãos, que amanhã, a semana que se inicia, seja uma semana que nós refletimos sobre dignidade, pensamos um pouco naquilo que Jesus falou, colocamos em prática e que tenhamos uma semana de amor e de levezas. E para terminar hoje, nós vamos ler a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai luz àquele que passa a provação. Dai força àquele que passa a provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito dai a verdade, à criança dai o guia e ao órfão dai um pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa água fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó perfeição, ó bondade, ó beleza, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Um grande abraço, minhas irmãs e meus irmãos queridos, e que Jesus, nosso mestre e guia, nos abençoe por esta vida infinitamente. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.